Essa história de milênio que o Apocalipse fala, ele acontece do nada? O Apocalipse, ele fala de milênio, de um reino de paz a partir de Apocalipse? Ou a Bíblia já havia falado sobre esse assunto? Vamos ver então os profetas, o que eles dizem sobre esse período de paz. Fica aí no vídeo, vamos nos acompanhar nessa jornada sobre o reino milenar. Olá, queridos amigos. O mundo fala de paz, de acordos, de alianças para trazer um reino imbatível, um reino onde a paz reine. Mas o profeta Daniel, ele diz que isso é impossível para os homens, que somente através do divino isso pode acontecer. Ele fala que somente uma pedra cortada sem mãos baterá nos pés da estátua que representa todos os reinos do mundo e destruirão, colocarão fim a esse reino. Queridos irmãos, mas eu quero chamar vocês para algo assim bem profundo, que não é só no livro de Apocalipse que fala do milênio. O livro de Apocalipse é uma conclusão para quem lê toda a história dos israelitas. Na verdade, os israelitas entendem muito bem o que é um reino de paz, porque mesmo que não leia Apocalipse, os profetas, eles vão falar. E aí a gente conta um profeta que vai falar sobre um período de paz, que é Isaías 2. E acontecerá nos últimos dias, quando, queridos irmãos, nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações irão ao monte do Senhor. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de quem? De Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e este converterá as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aí ele faz um apelo: vinde, ó casa de Jacó, e andaremos na luz do Senhor. Então nós estamos vendo que ali em Isaías 2, ele está falando claramente nos últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? Nos últimos dias nós teremos um lugar geográfico muito importante, que é Jerusalém, lá nos seus montes. Qual Jerusalém? Jerusalém física, a Jerusalém que está em Israel. Essa Jerusalém que está em Israel, ela se tornará o centro do mundo, porque o Messias estará ali. O que Isaías está falando? Ele está falando de um tempo que ainda não existiu, um reino que ainda não existiu. Nós estamos falando de um reino intermediário, que é o reino da segunda vinda de Cristo até o momento dele transformar tudo na Nova Jerusalém. Mas antes disso, nós temos um período de 1000 anos, um período chamado período milenar, um período de paz. E aí, queridos irmãos, eu vou pegar uma colinha aqui, que eu deixei anotado, que eu faço um mapinha, que é Isaías e Miqueias. Isaías, ele vai governar. Isaías, ele vai profetizar de 740 a 681.
e Miqueias, de 737 a 690. Então, esses dois profetas, lá no século 8 a.C., eles vão profetizar um tempo que nunca existiu, e eles são, claro, nos últimos dias. Então, você vê que ele diz que é um tempo de paz, onde de Sião vai sair a lei. Por que de Sião? Porque em Sião estará o Messias a reinar. Então, ele ali reinará e todos irão aprender a sua lei. Como a gente falou já, não haverá mais espadas, não haverá mais guerra. Será o intimato, a finalização das guerras. E aí, queridos irmãos, quando a gente vai para Miqueias, esse profeta, no capítulo 4, ele vai começar da mesma forma. Quando o Senhor ele fala 2 vezes e ele repete, ele está dizendo que isso é algo muito importante. Por isso a gente tem que entender muito bem. Então, em Miqueias 4, ele começa assim, ó. Mas nos últimos dias, de novo, nos últimos dias. Esses últimos dias são os finais, os últimos dias realmente. Isso aqui não é no tempo de Miqueias nem de Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a eles povos. Olha só, os dois estão profetizando algo semelhante. E irão muitas nações, e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará ele muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe. E converterá suas espadas, olha só, a guerra, o final da guerra, converterá suas espadas em enxadas. Deus está mudando um ciclo, Deus está mudando a terra, é um período de transição. Se havia guerra, não haverá mais. A guerra é colocado um fim e nós vamos ver todas as pessoas voltando para um princípio, a terra. Eles terão que arar, eles terão que trabalhar a terra. É uma transição que o príncipe eterno está fazendo. O Messias está a governar. Todos terão que estar debaixo do seu governo. E as suas lanças em foices. Quer dizer, as lanças vão ter que transformar-se em foice. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então Deus está estipulando um tempo de extrema paz. Mas assentar-se-ão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Aí quando a gente continua aqui em Miqueias acrescenta mais, ele diz que é um tempo de prosperidade, porque as pessoas vão estar debaixo das suas vinhas. Olha, e naquele dia o Senhor congregará o que cocheava, e recolherei o que tinha expulso, e recolherei o que tinha expulsado, e que eu tinha maltratado. Então Deus está trazendo algo novo para esse povo que ele expulsou e que ele está congregando. Porque nesse reino milenar, às vezes as pessoas não percebem. Teremos neste reino milenar, nós teremos um grupo de pessoas que conseguirão passar pela grande ira do Senhor. A ira será intensa, mas aquele grupo que conseguir passar pela essa ira do Senhor, eles entrarão nesse reino milenar. Cláudia, impossível. Não sobrará nada. Sobrará nações. Porque aqui no milênio, nós estamos vendo que o Senhor ele está trazendo as nações e vai governar. Ele vai governar sobre nações. Por isso que ele traz aquele grupo de eleitos que vão ressuscitar com Cristo
e eles vão ajudar nesse grande governo. Você quer ver aonde está isso? Aonde está esse grupo que entra? Zacarias, tudo está escrito na palavra. Zacarias 14 diz assim, 16: E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e celebrarão a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ele a chuva, porque agora eles vivem da terra. Eles vivem de arar, eles vivem de pescar. Agora eles vivem da terra, eles vivem de arar, da agricultura, da pecuária, eles vão ter que cuidar da terra. Então, se eles não subirem, a chuva não cairá naquela nação. Então, será um grande prejuízo para aquela nação, porque faltará alimento. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga, como que o Senhor ferir as nações que não subir, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar as festas das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campinas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Então você percebe aqui que vai sobrar nações. Que nações é essa? Essas nações que conseguem sobreviver à ira. A ira vai ser muito grande. Mas as nações que não subirem para o combate, então, queridos irmãos, esse período intermediário chamado Reino de Paz, milênio, nós teremos pessoas que vão ser reinadas, que vão ser governadas durante esse 1000 anos, porque é tudo que foi prometido a Abraão, uma terra que mana leite e mel, foi tudo que foi prometido a Davi, que a sua descendência reinaria. Então, na pessoa do Messias, haverá um governo realmente ali no milênio. Então a segunda vinda vai trazer realmente esse governo milenar. E é aquilo que o povo israelita sabe muito bem. Eles têm certeza que virá esse reino de paz, eles têm certeza que virá esse governo milenar. Então, tudo que Israel esperava, os hebreus esperavam, é um governo assim, queridos irmãos, com esse Messias assentado lá no monte do templo, governando todas as nações. E Israel, Jerusalém, como centro de tudo. Então, na visão de antes, então nessa visão que os profetas Miqueias e Isaías têm, lá no século 8 a.C., é a concepção que os hebreus têm de que virá um governador, virá um Messias, virá esse reino messiânico desse homem que vai governar. Então eles esperaram isso a vida inteira. Quando Jesus nasce, o que eles estão esperando é esse reino. Só que quando a gente vai estudando aqui, que a gente já falou, nós vamos perceber claramente que existe 2 períodos. Vem o Messias sofredor e vem o Messias guerreiro que reina. Esse Messias guerreiro, ele será estabelecido no reino milenar de paz em Jerusalém. Jerusalém física, aqui em Jerusalém. E essa Jerusalém física. Então, nós vamos ver Jerusalém como centro do mundo a governar por 1000 anos, porque é um tempo de preparação, de transição da terra. Tudo que o Messias, que Jesus puder fazer, ele vai fazer com os seus eleitos. Ele vai fazer com os seus eleitos governando. Vai ser
vai ser um mundo governado por mão de ferro e com justiça. Tem que subir todo ano a Jerusalém. Não subiu, perdeu. Não cai a chuva, não molha a terra, não tem plantação, não tem alimento. E aí só no próximo ano, para poder se reerguer, indo às festas das cabanas, para que a chuva desça sobre aquelas nações. Então ele fala, nenhuma nação, o Egito não subir e as outras nações vão sofrer o mesmo mal. Não haverá chuva. Então nós vamos ver um mundo completamente mudado, onde a estrela será a terra, a produção, os alimentos. O homem viverá para arar a terra, o homem viverá para cultivar a terra, porque foi isso que foi dito a Adão. Adão ele irá para quê? Governar o jardim, governar a terra. Ele perdeu isso lá no paraíso. Então nós vamos ver isso voltando ali em Cristo. E muitos homens do passado vão se levantar para estar governando ali com o Messias. Daniel é um homem que foi feito uma promessa. Daniel, aguarda até aquele último dia. Aguarda, Daniel. Então, a Daniel foi prometido o governo milenar com o Messias. Então, queridos irmãos, o governo milenar, o governo de paz, ele não surge em Apocalipse. Ele surge há 8 séculos atrás, antes de Cristo, mostrando uma direção para os hebreus. E é em cima disso que eles vão trabalhar. Aí alguns dizem, o reino milenar é para a igreja, surgiu em Apocalipse 20. Não, Apocalipse, Apocalipse é a realização, é o fechamento de tudo que já aconteceu. Então, queridos amigos, nós estamos esperando também, assim como os judeus, esse reino milenar que ainda virá. Ele é o que nós estamos esperando. O reino milenar que é intermediário e que estará ali na Jerusalém física antes que desça a Nova Jerusalém. Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte transitória, que não é só lá em Apocalipse que fala da nova, que não é só lá em Apocalipse que fala de um reino de paz, sem guerra, de um milênio. Nós temos isto nos profetas. Os profetas vão deixar isso lá bem amarradinho para nós. Existem outros profetas, mas nós vamos ficar só com esse para você entender da onde sai o reino milenar, da onde sai Apocalipse 20, dos profetas. Toda a nossa história começa nos profetas. Não deixe de compartilhar esse vídeo, dar seu like, deixar seu hype e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.